E aí, jovens, tudo tranquilo? Professor Nivaldo Júnior aqui na área. Vamos falar agora sobre algumas aplicações de ácidos. Começando aí, sem medo de ser feliz, pelo ácido fluorídrico. Esse ácido, nas condições ambientes, ele é um gás incolor e venenoso e é um ácido interessante porque ele tem como característica corroer o vidro. Além disso, ele é um ácido muito perigoso porque ele interage facilmente com a matéria orgânica, ou seja, ele pode causar sérias queimaduras na nossa pele. You're goddamn right. Algo interessante também é que justamente esse ácido ele é usado em marcações no vidro dos carros. Se você já percebeu, essa numeração, esse código, ele é marcado pelo ácido fluorídrico. O que é interessante também é que a partir desse ácido também se obtém outros produtos inorgânicos, como sais de flúor ou fluoretos. Por exemplo, o creme dental, ele é formado por um fluoreto, por um sal, e o ácido fluorídrico ele pode ajudar na síntese, na formação desses cremes dentais, numa das etapas, claro. Ácido clorídrico, esse aí ele é bastante importante porque ele é um ácido que nós fabricamos no nosso estômago, ele auxilia na digestão dos alimentos e ele é vendido comercialmente, ele tem um nome comercial de ácido muriático. Esse ácido, ele também tem como característica auxiliar como um forte agente que limpa pisos e também superfícies de metais. O que é interessante aí é que o excesso de ácido no nosso organismo, dependendo do nível, ele pode obviamente causar problemas. Então, se o teu estômago tiver um excesso ácido, é provável que você sinta azia, má digestão, e eu espero que não aconteça com você desenvolver para algum outro tipo de inflamação. Então, essas inflamações que acontecem no estômago vêm devido ao excesso de ácido clorídrico. Aí talvez você esteja pensando, Nivaldo, seria um ácido tão, não tão perigoso? Como é possível que o nosso estômago consiga suportar esse ácido? É porque existe uma camada no teu estômago que impede a, a interação desse ácido com os tecidos. Dessa forma, você fica protegido. O problema é quando essa camada ela por algum motivo sofre descamação e aí esse ácido vai atacar diretamente os teus tecidos. Aí teremos um problema, mas eu espero que isso não aconteça, porque afinal você deve se alimentar muito bem. Conto com isso. Próximo ácido, ácido sulfídrico. Lembrando, ele é um hidrácido. Ele também é um gás venenoso, ele é incolor. Ele também pode aparecer na putrefação, na decomposição de algumas substâncias orgânicas que contenham enxofre. O interessante é que na queima com O2 ele vai gerar uma chama azulada. Ele também aparece no ovo podre. Então, bem, supondo que aconteça algum tipo de decomposição de algum composto que tenha enxofre no cemitério. É possível, claro, não é provável, mas é possível que alguns desses gases possam sofrer algum tipo de combustão espontânea. Se o ambiente estiver favorecendo essa combustão, imagine só, um coveiro, ele está lá no cemitério, à noite, e ele percebe uma chama azul. Essa chama azul ela advém da putrefação de compostos que possuam enxofre. Isso quer dizer que, no meio da noite, de repente, se as condições forem favoráveis, pode acontecer um fenômeno chamado fogo fato. Então, imagine, no meio da madrugada, o coveiro está lá. Ele olha para trás e miau! Brincadeira, pessoal. Continuando. Ácido cianídrico, ele é um gás incolor, tá? E tem um cheiro característico de amêndoas amargas. Curiosamente e infelizmente, o ácido cianídrico ele pode causar a morte dos seres humanos. Ele foi utilizado, por exemplo, nas câmaras de gás no período nazista. Então, ele é um ácido que tem ele é um ácido e um gás que tem um potencial muito grande para destruir a vida humana. Em questão de minutos, muitas pessoas morriam na câmara de gás. O que é
curioso, você deve até ter se assustado com a imagem agora, é que a mandioca, na região norte e nordeste, também conhecida como macaxeira, ela é rica em cianetos, ou seja, íons do ácido cianídrico. O que é interessante é que se a mandioca não for bem preparada, se esses cianetos não forem eliminados a partir do calor, eles podem envenenar, sim. E a mandioca também ela possui folhas. A raiz da mandioca com as suas folhas, que se chamam de maniva, também possuem cianetos. O curioso é que na região norte, tanto a mandioca ela é muito consumida, quanto a folha, a maniva. A gente fala, mas Nivaldo, como é que isso é possível? Bem, a partir dessas folhas é feita uma receita chamada maniçoba. Sim, essas folhas de maniva elas são aquecidas durante uma semana com o objetivo justamente de eliminar qualquer evidência de cianeto existente nessa maniva. Então, junto com essa mistura é acrescentado bucho, charque e outras carnes, formando uma comida típica muito forte na região norte do Brasil. Então, curioso, um ácido que ele pode matar, consequentemente, com o preparo correto, ele pode servir à mesa de muitas pessoas. Uma curiosidade interessante para você. Ácido carbônico. Esse cara aí a gente já conhece bastante, porque ele é um ácido fraco, ele é instável, ele existe, ele está dissolvido nos refrigerantes. E o interessante é que, se esse refrigerante, obviamente, ficar em contato, ficar em ambiente aberto, é provável que esse ácido carbônico ele se decomponha, gerando gás carbônico e água. É por isso que, quando o refrigerante ele está aberto, a tendência é que você sinta um sabor de água e que o gás do refrigerante tenda a diminuir a sua quantidade. Ou seja, quando a tua mãe falava para poder deixar a garrafa fechada, ela estava coberta de razão, porque ela iria manter o gás carbônico lá e iria evitar com que houvesse excesso de água no refrigerante. E curioso também, o ácido carbônico ele é o ácido existente na chuva. Sim, na chuva comum do dia a dia, que é uma chuva levemente ácida, mas lembrando que ele é um ácido bastante fraco, então ele não causa problemas aí diretos à nossa pele. Por isso que todo mundo pega a chuva à vontade. Ácido fosfórico. Esse ácido aí, ele já é um sólido incolor, usado também na formação da indústria do vidro, principalmente também na produção da Coca-Cola. Por favor, patrocine o canal. E também ele serve na fabricação de fosfatos utilizados como adubos. É muito importante que os adubos contenham nitrogênio e fósforo. São nutrientes essenciais para o crescimento das plantas. Sem perder tempo, gente. Vamos lá. Ácido acético. O ácido acético ele já é um líquido incolor, ele tem um cheiro relativamente forte, ele é utilizado no nosso dia a dia como o vinagre. O que é curioso é que o vinho, por exemplo, ele possui açúcares. Se ele possuir um armazenamento inadequado, com uma temperatura inadequada, ou permitir, de repente, uma entrada excessiva de gás oxigênio no seu líquido, ele pode, esse açúcar do vinho, o álcool do vinho, ele pode, o álcool principalmente, ele pode se transformar, se converter em ácido acético. Ou seja, um vinho de péssima qualidade provavelmente é bastante ácido e tem gosto de vinagre. E lembrando, o ácido acético ele é um ácido orgânico. Eu coloquei aqui apenas como curiosidade, tá, gente? Não se preocupe que a gente vai falar sobre química orgânica e sobre ácidos orgânicos numa aula específica. O ácido sulfúrico ele é um ácido importantíssimo para a indústria porque ele é utilizado em praticamente em todas as sínteses importantes que envolvem a economia, seja em fertilizantes, na indústria petroquímica, papel, corante, baterias automotivas, dentre outras aplicações. Ele é um ácido que tende a ser corrosivo, ele interage facilmente com a matéria orgânica, com a tua pele, e ele é um forte agente desidratante. Além do mais, ele é também considerado um oxidante forte. Oxidante é um termo também que a gente vai descrever mais à frente. Ele vem do termo agente oxidante, que é uma substância, que é um composto
capaz de forçar a oxidação de outros compostos. E por último, não menos importante, gente, o ácido nítrico. Na ordem de importância econômica, ele é o segundo mais fabricado no mundo e também ele interage com muita violência na matéria orgânica. Ele também serve na fabricação de alguns explosivos, como o TNT e a nitroglicerina, que é um composto, o TNT e nitroglicerina são compostos orgânicos, e também ele é um produto da chuva ácida em regiões que têm, obviamente, um excesso de raios, mas não se preocupe, jovem, a gente vai ter uma aula só para falar sobre a chuva ácida. Então, foi um prazer, pessoal, desejo a vocês ótimos estudos, continuem assim, listinha de exercícios na descrição, dúvidas, sugestões, comente aí. Abraço a todos, valeu, falou!